Vamos lá, continuando a nossa série de questões agora, seguindo a mesma sequência, hein? Você viu aí a última frase, tenha gentileza de entrar, faça. Vamos continuar substituindo os vocábulos gerais pelos vocábulos específicos, treinando essa questão vocabular para a prática redacional. Veja aí, acompanhe. Tenha gentileza de entrar, já vimos, faça a gentileza de entrar, beleza, pronto. A próxima frase, olha aí. A mulher tinha uma criança nos braços. E aí, o que você acha? A mulher tinha uma criança nos braços. Qual o vocábulo mais específico aí, gente? Exato. Eu posso colocar a mulher carregava, segurava, tudo bem. Qualquer um desses vocábulos representa de maneira mais fiel aí, ou mais efetiva isso aí, tá certo? A mulher carregava a criança, segurava, ok, tudo bem. Vamos lá, próximo. Teve por longos anos uma função importante. Olha só, nesse contexto, uma função importante, você observa aí, teve. Pessoal, do ponto de vista da função especificamente, o que é que você faz em relação à função? Estou falando em relação ao cargo, não, simplesmente o cargo empresarial, mas a função. E aí? Claro, né? Você exerce uma função, não é isso? Então, veja aí. Teve por longos anos uma função, claro, exerceu por longos anos uma função, não é isso? Pode notar. Então, ó, é muito importante que você perceba, gente, essa diferença quando em qualquer frase, em qualquer texto, você se utiliza de um vocábulo geral e depois você vai para um vocábulo específico, percebeu? A clareza, ela é muito maior. Você tem uma precisão vocabular muito mais concentrada, muito mais legal. Tá vendo aí? Então, a importância da escolha da palavra apropriada durante a produção redacional, durante a produção do seu texto na prova de concurso, fará toda a diferença do ponto de vista avaliativo. Então, as palavras que você escolher, a capacidade que você tem de utilizar vocábulos gerais e específicos, evitando repetição de palavras, entre outras coisas, certamente serão diferenciais imprescindíveis ou bastante relevantes, pelo menos aí, para que você consiga melhorar o nível de sua produção, o nível textual aí para as esferas desejadas, né? Pelo menos para você observar a sua classificação. Aquele texto que vai subir a sua nota, vai torcer aí mesmo todas as perspectivas de classificação e você, ó, superando tudo. É isso aí. Vamos lá, continuando, acompanha aí. Ana teve a segunda filha aos 30 anos. E aí, pessoal? Aí fica fácil, né? Observe que nós temos faces aqui do verbo ter, né? Tenha, tinha, teve, são faces diferenciadas do verbo ter. Aí você já observa isso claramente, claro, logicamente aí. Quando eu digo Ana teve a segunda filha aos 30 anos, fácil. Ana gerou a segunda filha aos 30 anos, né? Pariu, fica meio esquisito você usar pariu, né? Ela pariu, gerou, tudo bem, errado não está, certo? Por essa questão aí, por exemplo, do parir, não está errado, é uma expressão um pouco aí de registro comum e tal, mas tudo bem, tá certo também. Se você colocou pariu, tá certinho, sem problema, tá certo? Vamos lá, beleza, então ela gerou, deu à luz, tá, tudo bem, pronto, deu à luz é mais simpático, né? Apesar de eles terem dito um vocábulo específico, e não uma locução, né? Um grupo de palavras específicas, tá? Mas vamos lá, veja aí, acompanha, continuando, vamos lá, continuando. Seguindo aí. Próxima sequência agora, olha só. Questão 3 aí, ó. Substitua o segmento não seguido de ter, ou então simplesmente ter, tá? Estes parênteses aqui indicam que você pode avaliar ter mais substantivo, ou então não ter mais substantivo, tá? Isso aqui é com ou sem o não, dependendo do contexto, beleza? Substitua o segmento tal por um só verbo de sentido equivalente, fazendo as adaptações necessárias. Olha aqui, um só verbo. E agora? Ele não teve remorso de ter me ofendido. E aí, pessoal? Nessa sequência de questões, o que você acha aí? Na sequência de questões, 3. Na sequência 3 aí agora. Um verbo. Bom, acertou quem marcou aí. Ele não se arrependeu de ter me ofendido. Tá vendo aqui? Então, ter remorso, sinônimo de arrepender-se. Isso aqui, lembrando, sempre para que você evite repetição de palavras desnecessariamente na hora da sua produção textual, da sua redação de concurso, né? Mais um exercício, vamos lá. Os turistas não têm ideia das belezas que verão. E aí, gente? Legal. Os turistas não imaginam, por exemplo, né? Então aqui eu estou substituindo apenas o teve remorso, tá vendo? Às vezes eu substituo apenas o ter em um substantivo, às vezes eu posso simplesmente substituir o pacote todo, né? Não ter mais substantivo, ok? Os turistas não imaginam, não fazem ideia, não pode, porque é mais de uma palavra.
Ele quer apenas um verbo, tá vendo aqui? Um só verbo de sentido equivalente. Então tá aqui, não imagino. Beleza? Tranquilos? Vamos lá. Certamente todos têm medo do leão. Aqui tá fácil, né? E aí? Muito bem. Todos temem o leão. É isso? Então o verbo temer, ok, tranquilo. Vamos avançar. Questão 4. Ó. Substitua o verbo fazer agora nessas frases por outro de sentido mais específico. Vamos lá. Minha mãe faz 70 anos hoje. E aí, pessoal? Fácil, né? Minha mãe completa 70 anos hoje. Ok, tranquilo. O governo vai fazer os hospitais prometidos. E aí, pessoal? O governo? Muito bem. Construirá, vai construir, não é? Eu posso colocar aqui construirá. Ela quer saber o outro de significado, né? Eu posso colocar vai construir, vamos colocar construirá, né? Fica que legal, vamos pegar o verbo logo aí. O governo construirá. Pronto, que é o verbo de sentido mais específico. Vamos colocar maiúsculo. Tom. Vamos lá. Aí você tem aí, pronto. Vamos utilizar a mesma locução simplesmente, né? Completa, faz, o governo construirá os hospitais, a mulher fez a carta em pedacinhos, ela rasgou a carta em pedacinhos, né? Então você tem aqui o verbo fazer como substituto, tá vendo aqui? São as várias faces de um mesmo verbo, de um mesmo vocábulo, em contextos discursivos bem diferenciados, para que você possa observar, verificar essa possibilidade de substituição aí, tá vendo? Substituição precisa. Vamos lá. A empregada fez a cama bem cedo. E aí? Tranquilo, né? A empregada arrumou a cama, forrou a cama bem cedo, sem problema. É interessante que aqui, por exemplo, em Recife, em alguns casos as pessoas, olha, ele está fazendo sua cama ali, cuidado, hein? Existe uma tendência também de uma outra interpretação, de uma outra leitura, muitas vezes conotativa, certamente conotativa, nessa expressão fazer a cama, que aqui é preparando uma cilada para você, ou denegrindo sua imagem de alguma forma para que você venha a sucumbir, venha a cair lá na frente, ou a ser mal visto, qualquer coisa assim, tá certo? Então, muito cuidado com essa questão. Olha, deixa, eu estou fazendo sua cama, ou seja, eu estou preparando uma cilada para você, estou preparando uma resposta para você. Aí eu vou dar o troco, tem aquela história? Aqui, às vezes, as pessoas utilizam também essa expressão aí. Nós vamos ver no curso de gramática, não, no língua portuguesa para concurso, novo curso aí, acho que você deve ter visto aí, na parte de variações linguísticas, variedades, tem muito essa questão regional aí, a gente vai dar essa olhada, tá certo? Vamos seguindo, acompanhem. Seguindo aí. Mais uma questãozinha, vamos lá. Substitua o verbo por nas frases abaixo por outro de significado mais específico. Vamos lá, agora é com o verbo por. Ponha um pouco mais de açúcar no bolo. E aí, pessoal? Quando ele diz ponha um pouco mais de açúcar, ele quer dizer, na verdade, o quê? Muito bem. Acertou quem marcou adicione um pouco mais de açúcar no bolo, tá certo? Adicione um pouco mais. Vamos lá. O sacerdote pôs a batina. Fácil, né? Ok. O sacerdote vestiu a batina. É aquela velha história, o verbo pôr e muitos outros verbos geralmente são utilizados com sentido geral em tudo, né? As pessoas preferem aí a palavra coisa, o verbo fazer, entre outros, o verbo pôr. Põe o quadro na parede, põe isso e tal, põe o sapato. Pô, você põe o sapato, você calça o sapato. Você põe a camisa, você veste a camisa. Então, sempre que possível, nas suas redações, nas suas produções textuais, aí, em quaisquer que sejam os concursos, procure sempre priorizar, dar realmente preferência aos chamados vocábulos específicos. Porque esses vocábulos específicos, de uma forma ou de outra, eles são mais claros, eles melhoram a clareza do seu texto e o emprego vocabular, a seleção precisa do léxico, né, facilita muito para que seu texto seja bem avaliado, para que a nota seja melhor, para que tudo que você esteja dizendo seja bem compreendido, bem enunciado e, consequentemente, bem avaliado. Faz toda a diferença. Vamos seguindo. Veja aí. Mais verbo pôr. Olha lá. Olha só. Precisamos pôr um anúncio no jornal. E aí, pessoal? Precisamos pôr um anúncio no jornal. Em relação ao anúncio, o que você faz aí? Muito bem. Precisamos publicar um anúncio no jornal, né? Você faz publicação. No caso aí, lógico, se esse jornal for impresso, né? Agora, por exemplo, se tivermos aí um jornal televisivo, radiofônico, é outra história, né? Se for televisivo ou radiofônico, aí você já vai veicular. Percebeu? Então, não, mas ele publicou na televisão, olha só. Às vezes o cara perde ponto na redação do concurso porque escolheu a palavra de forma inapropriada. Ele publicou na televisão. Não, mas publicar não é tornar público?
Do ponto de vista geral, você pode compreender como tornar público, mas a palavra publicação ela é muito mais próxima e muito mais relacionada aos elementos impressos, né, aos veículos impressos. Percebeu? Tornar público como jornal, como revistas e outros periódicos. Agora, claro, você pode veicular, você pode divulgar na internet, divulgar nos meios de comunicação e veicular, por exemplo, na imprensa, veicular também na televisão, no rádio, tanto faz, tá? Então, muito cuidado com os verbos para não ficarem aquela coisa, não, mas dá também. Em vez de você usar um verbo mais claro, mais específico, você vai ficar naquela esfera de, não, pode ser também. Aquela coisa de... aquele negócio? Pois é, não fique nas exceções não, vá para a regra que é melhor. Vamos lá, continuando, veja aí. Vamos pôr, olha só, eu já dei a resposta para vocês. Vamos pôr os quadros na parede, olha só, né? Pôr ou então colocar, né? Quantas e quantas pessoas você não já ouviu, você que está nos assistindo aí, não já ouviu, por exemplo, as pessoas colocando, coloca um quadro na parede, coloca o sapato, coloca a roupa, o verbo colocar também, não é só pôr não, hein? O verbo pôr, o verbo colocar, você já viu aí? Não, mas eu vou colocar aqui minha opinião, eu vou... Né? O pessoal usa colocar para muitas circunstâncias. Então tem que tomar cuidado, porque colocar também é um vocábulo geral. E os vocábulos gerais devem ser utilizados com muito cuidado nas redações de concurso, nas produções dissertativas, nas discursivas. Você tem que utilizar esses vocábulos gerais com muita prudência, tá? Quanto mais específicos, melhor em termos de precisão. A qualidade textual denominada precisão, beleza? Vamos continuar, acompanha aí. Vamos pendurar os quadros na parede, vamos fixar os quadros na parede, certo? Resolveu pôr o dinheiro no banco, olha aí, mais uma variação do verbo pôr. E aí, pessoal, do ponto de vista semântico, mais uma variação de pôr, o que está acontecendo? Muito bem. Eu posso colocar, vamos resolver depositar o dinheiro, ou resolveu guardar o dinheiro no banco, por exemplo, são dois exemplos aí mais pontuais em relação a isso, tá? Resolveu depositar, guardar, tudo bem. Vamos lá. O meliante se pôs atrás do balcão. E aí, gente? O meliante se pôs atrás do balcão. O que você acha? Mais uma vez, o verbo pôr, né? Você tem aqui o verbo pôr no infinitivo, o verbo pôr aqui, né? Na forma clássica do presente. Aí o cada um presente, pus, puseste, pôs, do pretérito perfeito do indicativo. Do presente não. Eu ponho, tu pões, ele põe. Isso que é presente, né? No caso, o pretérito perfeito do indicativo aí. E aí, gente? Muito bem. O meliante se escondeu atrás do balcão. É uma opção, né? Uma opção bem tranquila, bem tradicional aí. Não se deve pôr N antes de P ou B. E agora? Uma orientação ortográfica, né? E aí, gente? Você vai pôr N antes de P e B? O que você acha? Muito bem. Não se deve empregar, usar, grafar, escrever. Eu coloquei alguns sinônimos aí só para ficar mais fácil, né? Não se deve empregar N antes de P e B, ou não se deve grafar, escrever, são palavras até mais próximas, né? Usar já naquela esfera da permissão, da tolerância, já naquela coisa, vai lá que seja, já está naquela esfera lá, cuidado com isso, tá certo? Não se deve grafar, fica melhor, né? Escrever ou grafar, eu acho que fica bem mais adequado, pelo menos nesse contexto aí, tá certo? Vamos lá, seguindo, para a gente fechar esse módulo aí, acompanhe. Ele pôs os sapatos e saiu. Fácil, essa aqui está de graça. Ele calçou os sapatos e saiu. Facílimo, muito fácil. Vamos lá, calçou os sapatos. Seguindo mais uma sequência, vamos lá. Substitua o verbo dar nas frases a seguir por outro de sentido equivalente. Olha só. Outro verbo de sentido equivalente. E aí? Deu todos os seus pertences ao convento. E aí, gente? Fácil, né? Vamos lá. Deu todos os seus pertences, claro. Doou todos os seus pertences. Cedeu, né? Fez a cessão disso. Como ele quer um outro verbo, verbo doar. Maravilha. O pomar deu muitos frutos. E aí, gente? Em termos de sinônimo, vamos lá, exercitando e construindo a nossa base, para quando a gente chegar ao texto dissertativo, por exemplo, já chegarmos bem legais, aí, bem cientes do que não devemos fazer em relação a muitas provas. Vamos lá. O pomar produziu muitos frutos. Ok, pode ser isso, né? Produziu muitos frutos, legal. Vamos lá. Os jornais deram a notícia. E aí, já falou de uma publicação aí, né? E aí, gente? Os jornais publicaram a notícia. Veicularam se forem jornais televisivos, né?
Então, a gente pode dizer veicular também aí nesse contexto, veicularam, no contexto aí, por exemplo, de jornais televisivos ou radiofônicos, tá? Então, os jornais publicaram. Você não vai publicar se for no rádio, né? Teoricamente não, certo? É uma palavra mais apropriada à publicação, já falamos, para veículos impressos, esqueça não. Vamos lá. O diretor deu-lhe uma difícil missão. Mais uma vez o verbo dar. E aí? O diretor confiou-lhe, né? Aquela velha história, olha, se você está fazendo uma missão difícil e o cara exerce um cargo de chefia, qualquer coisa assim, ele vai confiar algo a alguém. É uma missão, olha, você tem uma missão. Quando você dá uma missão para uma pessoa, pressupõe-se, aí já entra na esfera da pressuposição, tá? Pressupõe-se pelo menos que você tenha um desafio, ou que você confie pelo menos naquela pessoa para quem você irá realmente dar uma missão de alguma forma, né? Então, pô, vou dar uma missão, eu vou te dar uma missão. Eu vou confiar uma missão a você. Fica mais apropriada, a frase fica melhor, mais bem escrita, pelo menos mais representativa em relação à importância da missão. Percebeu? Então não esqueça, trabalhando o vocabulário para escrever melhor, para escrever bem e melhor de fato. Vamos lá, continuando. Vamos lá, na questão 7. Ó. Substitua a palavra coisa nas frases a seguir por outra de valor mais específico, fazendo as modificações necessárias. E aí, gente? Embriagar é uma coisa reprovável. Como você não vai usar coisa, né? Como você não vai usar coisa na sua produção textual, na sua redação? E aí? Você vai ver. Embriagar-se é uma coisa reprovável. Gente, embriagar-se é o quê? É um vício, uma atitude, alguma coisa assim, né? Embriagar-se é uma atitude reprovável, um vício reprovável. Qualquer um dos dois, dependendo do contexto enunciativo, você pode ter aí como bem-vindo nessa situação aí, né? Embriagar-se é uma atitude, é um vício reprovável. Ok, beleza, tá aí, ó. Uma atitude, um vício. Legal, vamos lá. Faltou ao trabalho por uma série de coisas. Olha aí, gente. Faltou ao trabalho por uma série de coisas. Faltou ao trabalho por uma série de problemas, uma série de dificuldades. Tá certo? Quando você fala uma série de fatores, eu posso colocar isso também, mas uma série de coisas eu posso dizer fatores também, mas não ficaria tão claro, né? Porque uma falta ao trabalho geralmente é ocasionada, provocada por dificuldades, por problemas. Tá vendo aí? Problemas e dificuldades, claro, ilustram melhor um contexto de justificativa de falta, né? Claro que você já está observando aqui que não é comum a pessoa faltar ao trabalho, ok? A humildade é coisa rara. E aí, gente? Que vocábulo você empregaria aí para ser equivalente a essa situação? A humildade é coisa rara. O que você acha? Muito bem, a humildade pode ser uma virtude, não é isso? A humildade é virtude rara, é qualidade rara, é uma predicação rara. Quando você fala, por exemplo, do ponto de vista da humildade, pode ser que é uma predicação, uma qualidade, uma virtude. A palavra virtude, vamos dizer assim, que ela passa a ser mais apropriada, mais legal, mais simpática, né? Mas você pode dizer um atributo, uma predicação, né? Qualquer situação, jamais próximo do que seria uma virtude, tá certo? Você pode exercitar aí os vocabulários, os dicionários de sinônimos. Tem que treinar, gente. Tem que treinar mesmo. Não adianta você saber e conhecer a estrutura da dissertação plenamente, do formato de texto, porque a gente vai olhar tudo isso aqui, tá certo? Neste curso de redação a gente vai olhar tudo, toda a parte, pode ficar tranquilo. Agora a gente vai ter que construir uma base legal, observando a parte sinônima, a repetição de expressões, coesão, coerência, clareza, precisão vocabular e uma série de coisas, de qualidades importantes para que você consiga escrever bem. É claro que no curso de redação a gente vai tentar fazer tudo de forma um pouco mais prática, né? Caminhando um pouco, identificando alguns fatores, algumas dificuldades que geralmente fazem com que as pessoas não escrevam tão bem em determinados contextos, mas o mais importante, sem dúvida alguma, é você chegar bem à sua prova. Isso aí não tem preço. Tem que negócio? Pois é, né? Vamos lá, continuando, acompanha aí. O autor deixou algumas coisas sem publicar. Olha só, algumas coisas, eu ia só colocar o negrito aqui, bicho, eu acabei dando a resposta, ó, cara. Algumas coisas, alguns originais, né? Alguns textos sem publicar, alguns originais sem publicar. Ok, nesse sentido aí ele está sendo, como é autor, né, do ponto de vista mesmo da escrita, seja novela, seja romance, alguma coisa, alguns textos sem publicar. Lembrando, tá vendo aqui, ó? Publicação sempre puxando, sempre se associando a textos escritos, a textos impressos, a originais de textos, de obras, qualquer coisa assim. Tá vendo aí? Então, quando você faz originais, publicação, mais uma vez, o verbo publicar associado a textos impressos, tá?
Esqueça não. Vamos lá, questão de número 8. Vamos lá, morgados. Preencha as lacunas dos textos abaixo com vocábulos gerais, referentes a vocábulos específicos anteriormente destacados. Agora você entendeu, né? Veja só. Nós trabalhamos muito aí nas questões anteriores o preenchimento com vocábulos específicos. Já iríamos fazer com vocábulos específicos. Você iria substituir aqueles gerais, gerais até demais, né? Porque naqueles gerais lá, aquela coisa de palavras extremamente assim utilizadas na oralidade, né? Nos registros da oralidade. Agora você vai fazer o contrário. Vamos fazer isso aí? Você vai utilizar os vocábulos gerais como elementos de retomada, que você vai ver depois como coesão, etc. Mas os vocábulos gerais agora são a bola da vez. Você vai fazer o contrário. Pega as palavras mais específicas que foram mencionadas e utiliza agora vocábulos gerais mais amplos. Vamos lá, acompanhe. O ciúme é um desses que precisam ser amadurecidos. E aí? O que você acha? Muito bem. Acertou quem grafou aí. Sentimentos. Legal. Vamos lá. O cristianismo tem sido pregado por ignorantes e acreditado por sábios. Nisso ele não se assemelha a alguma coisa desconhecida. Nenhum o quê? E aí? Muito bem. A nenhum credo desconhecido. Olha só, desconhecido aqui é uma palavra masculina, né? Então pressupõe que você vai complementar no masculino, tá? Se você botar crença aqui não pode, porque crença nenhuma crença conhecida, não é isso? Cuidado aí, tá certo? Legal, tá vendo aí, ó, hiperônimos, hipônimos, é quase isso, né? Relação de vocábulos gerais e específicos. Você tem um hiperônimo e um hipônimo. Um nome que indica sentido mais amplo, hiperônimo, e um termo que indica ou sugere sentido mais restrito, hipônimo, ok? O filme de Spielberg é dessas que enriquecem o currículo de qualquer diretor. E aí? Película é sinônimo de filme. Película é sinônimo, ele quer vocábulo geral. Ok, é uma dessas produções, né? Uma produção cinematográfica. A produção é muito mais ampla. O sentido do termo produção vai muito além do sentido do termo filme, né? Ou do sentido do termo película, tá? Beleza? Vamos lá, vamos ver como é que você tá aí. Você tá ninja mesmo. Continuando. De novo? De novo não, bicho. Ah, para repetir os slides só, bicho. Professor, que massa, doido. Vamos lá. Não, repetir não. Eu acho que eu aqui endoidei, que eu acho que eu apertei o contrário. Vamos lá. 8, ok. Já falou de ciúme, já falou de cristianismo, já falou de Spielberg. Beleza. Vamos seguindo então. Agora, o pacote em que vem guardado o bolo é muito atraente. E o público acaba comprando o mais do que pelo Vamos lá. E agora? O pacote que vem guardado o bolo é muito atraente e o público acaba comprando. Ok, você está dizendo o bolo é o quê? Uma forma, um tipo de produto. E o público acaba comprando o produto mais pela... Ok. Pessoal, cadê a palavrinha aqui, bicho? Cadê a palavra aqui, cara? Não, bicho. Cadê, cara? Não, bicho. Não, bicho. Embaixo. Aí não dá. Ó, mais pela embalagem do que pelo conteúdo. E a letra E acabou ficando na sua... facílimo. Monarquia ou República? Essa aqui é um desafio, hein? Olha só. Se eu não tivesse colocado esse negócio, veja bem. Monarquia ou República? Os eleitores vacilavam entre um regime e outro. Porque tem aquela história, o pessoal geralmente confunde, né? Regime e sistema. Lembra? Regime monárquico ou regime republicano. Regime. Cuidado com isso. Agora, o sistema, aí é diferente. Sistema presidencialista, sistema parlamentarista. Lembra aquele referendo lá atrás? Pois é. Eu queria ver, ó, a ordem do slide acabou atropelando as coisas aí, mas tudo bem. Então, ó, nesse contexto aí, monarquia ou república, eles visavam, né, tá aí, vacilavam entre um regime e outro. Esqueça não, tá? Regime, monarquia. Não, mas uma forma de governo, regime, forma de governo, o regime tem que tomar cuidado com essas peculiaridades aí, para na hora da redação empregar a palavra certa. Não, porque muitas vezes as nações mundiais e tal, que empregam determinados sistemas de governo, se você coloca sistema de governo, você não se refere, por exemplo, à monarquia. Tá? Então, essa utilização dos vocábulos mais precisos ou mais apropriados para determinados contextos discursivos farão toda a diferença na sua produção, na sua redação. Vamos lá, continuando. Bora, morgados. Levanta aí, hein? Vamos lá, levante-se. Veja aí.
Presidente, ministros e governadores estavam no comício, o público aplaudiu igualmente todas as... E aí? O que você acha? Muito bem. Todas as autoridades, por exemplo, né? Todas as autoridades. Legal, tranquilo. Abriu a caixa de fotografias para ver se aquelas voltavam à sua mente. Olha só. Você abre a caixa de fotografias para ver se aquelas voltavam à sua mente. Tá vendo aqui? Voltar à mente. O que é que lembrava? O que é que voltava à mente deles? Acabei dando uma pista, né? Tudo bem, as lembranças, as recordações, ok. O que é que lembrava? Ó, tom, diga aí. Diga aí. Não sei não. Escapulir. Pronto, tudo bem. Nenhum problema. Enquanto aquelas recordações, aquelas lembranças. Quando você abre a caixa de fotos, você vê, tá se lembrando, recordando. A ideia, pelo menos, foi essa aí, tá certo? Nada diferente desse negócio. Vamos lá. Seguindo. Nas redações de concursos é comum se verificar o uso inadequado de palavras ou expressões que fogem à linguagem formal. Identifica-se deles um equivalente no padrão culto. Olha só. Linguagem formal é aquela que obedece à norma culta, tá? Que identifica e obedece à norma culta. A linguagem que foge à linguagem formal, né? As expressões então, que fogem são palavras de linguagem coloquial, extremamente inadequado do padrão quanto ao padrão culto, tá certo? Se quiser resultados imediatos, deve logo meter a mão na massa. E aí, pessoal? Na sua redação, por exemplo, você não vai escrever, o governo tem que colocar a mão na massa. Você não pode, você deve evitar esse tipo de expressão, tá certo? O uso de expressões de registro da oralidade não é bem-vindo nessas provas, nessas redações aí especificamente. O governo deve agir, deve intervir, deve assim, atuar de maneira mais firme, entendeu aí? Então, na prova de redação, claro, evitar linguagem coloquial, evitar a linguagem do dia a dia, do cotidiano. Prefira as linguagens, no caso, prefira a linguagem e as expressões do padrão culto, é importante. Falar em padrão culto não é falar em linguagem difícil, hein? É bom reforçar isso aí. É sempre bom reafirmar. A linguagem culta, o padrão culto, é aquele que obedece às normas gramaticais. Ele pode ser claro, simples. Ele não precisa ser hermético, fechado, rebuscado, extremamente erudito, né? Os elementos idiosincráticos, nada disso. Pode esquecer. Certo? Vamos ver então? Acompanhe. Começar a trabalhar, iniciar o trabalho. Aí tá aí. Se quiser resultado, deve logo meter a mão na massa. Gente, meter a mão na massa não. Deve logo começar a trabalhar, iniciar o trabalho, coisas desse tipo, entendeu? Aí você tem aqui, começar a trabalhar, como iniciar o trabalho, tranquilo. Beleza? Vamos lá. Não se deve levar em conta a opinião daqueles que não têm conhecimento de causa. Olha só. Imagine na sua redação você usando esse termo, ter conhecimento de causa. Não dá. Né? Imagine, não se deve levar em conta a opinião daqueles que... Né? Não se deve levar em conta a opinião, conhecimento de causa. Gente, levar em conta... Não se deve considerar, seria um pouco melhor, né? Levar em conta, meio termo. Não se deve considerar a opinião daqueles que têm conhecimento de causa, aqueles que não têm experiência, tá? São vocábulos mais eruditos, não. São vocábulos mais corretos diante do padrão culto formal, beleza? Resolveu dar uma colher de chá ao ministro. O presidente deu uma colher de chá? Gente, dar uma colher de chá não pode. Dar uma nova oportunidade ao ministro, por exemplo. Esta seria a forma mais apropriada de você escrever na sua redação, tá certo? Com o uso dessas expressões aí, beleza? O parlamentar, após a derrota nas eleições, ficou de cabeça quente. Olha só, pessoal, quando ele fala ficar de cabeça quente, óbvio, ululante, né? Ficar irritado, aborrecido. Então, de cabeça quente é mais um exemplo de registro da oralidade. Deve ser evitado na sua redação de concurso, tá certo? Muito evitado, claro. Termos formais, termos que obedeçam ao padrão culto, e não a linguagem coloquial. Vamos lá, continuando. Reta final. Os jogadores estavam mais mortos que vivos e por isso entregaram o jogo. E aí, gente? Os jogadores estavam exaustos, exauridos, né? Esgotados. Por isso entregaram o jogo, perderam o jogo. Né? Fica mais apropriado. Não quero mais saber dessa mutreta de comprar muamba no Paraguai. E aí? Não quero mais saber, e aí? Dessa ilegalidade, né? Dessa ilegalidade de comprar o quê? Contrabando, mercadoria ilegal no Paraguai. Percebeu? São formas e são termos mais apropriados nesse contexto aí, ok? Beleza? Tô ligado que o governo tá a fim de nos ferrar ainda mais. Mais ainda.
Estou certo de que... Tá vendo aí? Tô ligado, tô ligado. E aí, doido? Beleza, doido? Tô ligado. Estou certo, né? De que o governo está... Tá aí. De que o governo quer nos prejudicar. Com hífen mesmo. Não estranho não, hein? De que ele quer nos prejudicar mais ainda. Beleza? Vamos lá. Última etapa aí. Em todas as frases a seguir, há vocábulos e expressões que estão em desuso. Arcaísmo. O político olhava para o repórter com ar de troça. E aí, gente? Como é que você pode substituir esse vocabulário ar de troça? Muito bem. Olhar com empáfia, com pedantismo, né? O cara boçal, que se acha. Tem aquele negócio, né? O cara se acha. Né? Se ele se acha... Sim, mãe, tem alguém aí? Aquela história. Vamos lá, seguindo, próximo, vamos lá, o tempo já está estourando, veja aí. Comprou uma vitrola para o sobrinho. Eita, 1900 e vitrola, hein? Vamos lá, comprou um aparelho de som, ou comprou um som para o sobrinho, legal. O contrabando incluía até porta-seios franceses. E aí? Rapaz, negócio é chique. E aí, porta-seios franceses, atenção mulheres. Aí, sutiãs. E não é grafar soutiens, não, pelo amor de Deus. Sutiã mesmo, tá aí, ó. Entregou ao guarda a carta de motorista. Carta não, agora é a CNH ou a carteira de habilitação, né? Carteira de motorista, carteira de habilitação, por aí vai. Beleza? Eita, é isso aí, etapa final, curso de redação, primeiro módulo. Encerramos agora o primeiro módulo do curso Princípios de Prática Textual, curso de redação para concurso. Vamos lá. A diferença entre o possível e o impossível está na vontade humana. Tá vendo aí? Conhece essa figura? Pois é, Louis Pasteur. Olha só. A diferença entre o possível e o impossível está na vontade humana. Você acha impossível passar em concurso? Eu não acho. Tenho certeza que você tem plena capacidade de passar. Você precisa se certificar disso, continuar estudando, começar aprimorando, vendo as suas dificuldades. E a gente aqui está do seu lado. Nós aqui não Vou Passar, claro, estamos aqui para tentar fornecer para você o material de estudo, toda a assistência, acompanhamento através dos e-mails, através agora até de Facebook. Vai com tudo aí para você aparecer. Lógico que a gente tentar da maneira mais rápida, ou pelo menos da maneira mais pontual, melhorar aí os esclarecimentos para que você tenha o suporte necessário para conquistar os seus sonhos. Isso é mais importante, né? A sua vontade tem que estar acima disso tudo. É importante querer. Tá certo? Finalizamos o primeiro módulo, princípio da prática textual. Princípios da prática, o que é escrever bem. Nós vimos a questão da adequação vocabular, a importância da precisão da escolha das palavras. No próximo módulo, módulo 2, vamos trabalhar um pouco qualidades e defeitos de um texto. De uma forma geral, tá certo? Qualidades e defeitos, depois a gente aprofunda um pouco mais, tá certo? Próximo módulo, então, começamos qualidades e defeitos de um texto. O que é que você deve escrever e não nos textos de uma forma geral. O que é que a gente verifica mais como características pontuais. Beleza? Até lá!